tu tinha o futsal, tu tinha o basquete, tu tinha o handball, tu tinha a ginástica olímpica. Cara, tu lembra ali, a gente andava, tinha lá 500 pessoas dentro de São Januário, Exatamente. cara. Mas 1000 isso, pessoas. mas olha só, Exatamente. Álvaro, isso que você tá falando da parte ali associativa, isso pode acontecer ainda. Ah, cara, eu não Isso acredito, pode irmão. acontecer. Não, o que eu digo assim, Pode isso acontecer pode. como? Porque você tem o presidente hoje que é responsável por isso. Então, assim, deixar o complexo de São Januário cheio, com modelo esportivo, depende da atual gestão, ponto. Isso é uma coisa que pode isso eu acontecer. não vou discutir. O que Aí a gente estava falando é o tomara seguinte... que eles façam isso. Não, aí a questão, por exemplo, a gente é do Querer, esporte. A gente é do esporte. Fui atleta de basquete, você jogou basquete, a gente é da área esportiva, a gente fez educação física. Então, pra gente é importante você ver ali o futsal, você Claro, ver o basquete, você ver o vôlei. Cara, o Vasco não tem mais vôlei, não tem mais handball. Pô, tem Cadê que o minha atletismo? Minha filha tá tendo que jogar vôlei. Um beijo pra minha filha, Alexandra. Fluminense, né? No Aonde Fluminense, a tua filha- cara. Que é referência no vôlei. Ela é 14, sub-14. Sub-15, na verdade, ela joga primeiro ano. Ela agora foi pro infantil. Ah, legal. Aí, pô, aí eu falei assim, cara, se teu avô tivesse vivo, a gente ia fazer um vôlei aqui Porra, pra mas- você. Só pra tu não jogar no Fluminense. Mas, cara, eu respeito o Fluminense. Hoje eu morei a vida inteira perto do Fluminense. Eu tava até lá semana retrasada, tem um mês atrás, comentando sobre isso. Cara, o Fluminense não virou SAF, irmão. Quer dizer que o Fluminense tava menos falido que o Vasco? Não é isso. O ponto que você Mas tá eu te falando... pergunto, por que não virou? Então, mas o Vasco, já na época do Roberto, eu sei porque, assim, eu trabalhei com o Roberto Dinamite, trabalhei nas gestões, Sim, fui sim. direto. Então, por exemplo, com o Roberto, também não teve os esportes olímpicos, como você está falando. Com o Campelo, também não teve. Com o Salgado, também não teve. Então, assim, isso depende do... Pô, mas tinha movimento do clube, né, irmão? Então, mas o movimento no clube, a gente só via com o presidente Eurico. Por quê? Porque ele tem um entendimento que o Vasco é mais que um clube de futebol. Por exemplo, eu gosto mais de assistir basquete do que assistir futebol. Eu fui pro Vasco para trabalhar com basquete. Quantos vascaínos não gostam de outros esportes? Cara, nego fala direto. Nego te conta. Os caras que me contam, porra, aquele basquete nunca mais vai voltar Pô, assim. Eu tô assistindo os jogos. Cara, o Cauê lá, que é um dos gestores lá, é amigo. Jogou no Vasco, pô. Tu lembra o Cauê? Lembro dele. Ele é gestor? Zagueiro lento. É o gestor lá, é um dos gestores junto com o rapaz lá da Bet lá. Do Ortega. Ortega. E tem o também que foi outro jogador. O GG, mas o GG é tipo o cara do basquete. Entendi. Eu tô falando que ele é o gestor do esporte CEO. olímpico. Ah, Que eles vão fazer futebol não de era mais- areia. Não era mais eles o vão Carlos... Lembra do Carlos? Tinha um Carlos lá que era gestor da... Carlos Magno. Carlos Magno. Não, o Carlos Magno é dos projetos. Entendi. Mas o cara que toca lá é o Cauê junto com o Ortega. Legal, Que legal. O moleque foi nosso jogador, cara. O pai dele é amigo também, o Carlinhos. Eles montaram o projeto, ele falou que o negócio lá é grande. Vai fazer basquete, vai fazer futsal Pô, e incrível, futebol de cara, areia. incrível. Cara, o time de basquete do Vasco... Por mais que eu não goste desse modelo do nome Vasco, com o nome de... Então, isso que eu tô te Por falando, mais mas é que eu não diferente, goste, irmão. assim, eu não gosto, Álvaro, no futebol como um todo. Eu sei que isso aí Entendi, mas é diferente. Eu tô te falando. é uma outra realidade. É legal, o basquete tá legal. É. Eu tenho lá meu grupo do basquete, a gente Maneiro. acompanha. Tem o, Pô, eu vejo todos os jogos, o Cássio cara. lá, Todos pra que caramba. o Cássio, que é auxiliar lá, é parceiro Cássio. também, o moleque. O Cássio treinador é nosso. lá também jogou no Vasco, o Léo Figueiró, pô, gente Não, boa. o time é bom. Mas o time assim, mas não é a mesma coisa. não é a irmão. mesma coisa. Cara, eu te falo que não é a mesma coisa, não é por mim, não. É pelas pessoas que me encontram. O cara fala, Álvaro, nunca mais vai ter aquele, Tá maluco. sabe? Aquele Maracanãzinho lotado, Nossa. aquele futsal, o Vasco e Atlético Mineiro com o Mariel Tobias. Eu tô te falando assim, porque mudou. Mas eu acho que não é que mudou o Vasco em si, eu acho que mudou o esporte, tá? E Terceirizou. Agora... então, Terceirizou. é isso, cara. O Vasco é isso. terceirizou. Por exemplo, eu assisto Eu o não jogo... sei se o Pedrinho agora, ele vai assumir a frente disso ou vai deixar os outros tocarem. Eu não sei. O Não Pedrinho posso tem uma falar. história com o clube, né? Então. Talvez ele queira resgatar isso e a gente até torce, porque Não, assim, eu essa torço, tradição cara. Assim, vascaína, cara, ela tem que voltar. Eu não apoiei Pedrinho, É. apesar de assim, eu já tive uma relação com o Pedrinho de Vasco e depois na época do Laria, a gente se dava muito bem, mas pela questão política virou aquela guerra, esquece, né, irmão? Não tem como, infelizmente, por causa do negócio de Júlio Brandt e tal. E eu torço pelo sucesso dele, cara. A gente tem amigos em comum, quero que ele faça, apesar de achar difícil. Pela questão financeira e porque hoje o Vasco, você fala o futebol, mas, cara, quem move o clube é o futebol, irmão. Você falou que não gosta muito de se envolver nessa parte política. Por quê? Cara, eu me envolvi muito por causa do meu pai, cara, e hoje, não, cara,
Meu pai não tá mais aqui, Não, cara. não, mas a gente nunca te viu assim, envolvido na questão política como. Cara, eu era o braço da. Eu era o braço. Não falo da guerra, eu era o braço Combate. do combate, irmão. Meu irmão era o cara do bastidor, eu era o braço do combate. Era o cara que agregava, trazia as pessoas, chamava. Cara, de certa forma, a gente tinha uma rivalidade ali, criou-se uma rivalidade que, pô, até hoje tem, de você falar com o cara, se não encontrar o cara virar a cara pra você. Normal, cara. E bobagem, né? Cara? É, mas bobagem. cara, eu fazer o quê, irmão? Eu tô com 45 anos também, eu não tô querendo mais fazer amigo, cara. Eu já tenho quem tinha que ter de amigo. Se o cara não gosta de mim, ele segue a vida dele, eu sigo a mim, entendeu? Eu falei do Pedrinho porque é um cara que eu tinha relação. Me dava bem com ele. Mas, cara, ele seguiu o caminho dele, torço pelo sucesso dele, apesar de ter minhas ressalvas em relação que hoje quem manda no clube é a 777, cara. É só ver as declarações. A grana entra ali na 777 e é toda pro futebol, cara, nítido. Exatamente. O Matos foi contratado agora, ele deu a declaração. Não sei se vocês viram. Ele falou: eu sigo ordens. Fui contratado. Assim, o vascaíno, ele tá com a necessidade, assim, a carência, né, cara, das coisas. De acontecer, do Vasco voltar a ser grande, de brigar por coisa grande, de ter um time forte. Mas o cara vai... Contrata o Matos que vai resolver. Irmão, não vai resolver. Ele é um funcionário da 777. Ele vai chegar lá e passar pros caras, ó, eu penso assim, assim, assim. Se o presidente lá da 77, o dono, falar, eu não quero, acabou, irmão. É igual eu trabalho numa empresa, digamos que eu trabalho no Boa Vista. Se eu falo pro presidente, eu acho que a gente pode fazer isso, isso, isso. E não, Álvaro, eu quero que você faça isso, isso, isso. Eu falo, pô, mas eu prefiro isso. Tá bom. Ou você faz isso ou você tá fora.